Você já percebeu como muitas vezes carregamos coisas em nossas vidas que não nos agrega e nem oferecem nenhum benefício real? São coisas que drenam nossa energia e nos afastam de nossa melhor versão. Para viver com harmonia e propósito, precisamos aprender a nos libertar do que não agrega valor. A verdadeira transformação começa quando você toma a rédea e se torna responsável por identificar neste exato momento o que precisa ser removido silenciosamente de sua vida, para dar espaço ao que de fato importa. Ao fazer isso, criamos espaço para receber aquilo que nos aproxima de uma vida com significado e equilíbrio. O estoicismo nos ensina que para viver com harmonia e propósito, é essencial aprender a liberar o que não agrega valor. Prepare-se, pois essa mudança não será barulhenta, mas sim profunda, transformadora e silenciosa. Antes de iniciar essa jornada de transformação interior, quero convidá-lo a se comprometer com esse processo. Se você se sente motivado, deixe um curtir neste vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações para receber nosso conteúdo e fortalecer o canal. Agora vamos apresentar as atitudes que você precisa eliminar da sua vida para você ter a força necessária para construir uma vida mais plena, equilibrada e alinhada com o que realmente importa. Primeira atitude que você deve eliminar em silêncio é a comparação. No estoicismo, somos lembrados de que cada pessoa tem um caminho único, moldado por circunstâncias, escolhas e capacidades diferentes. Comparar-se constantemente aos outros não apenas gera insatisfação, mas também afasta você de seus valores e objetivos pessoais. Comparar-se aos outros é uma armadilha que mina a autoestima e desvia sua atenção do que realmente importa: viver sua própria jornada que é única. Libertando-se do que não agrega valor e abandonando as comparações desnecessárias, você redescobre a liberdade de ser quem realmente é, sem pressões externas. Inspirado pela filosofia estoica, você aprende a valorizar sua jornada única e a viver em harmonia com seus próprios valores, alcançando verdadeira paz interior e felicidade. Por exemplo, uma aplicação prática é evitar ter as redes sociais como parâmetro. As redes sociais são muitas vezes vitrines irreais que promovem comparações prejudiciais. Reduza o tempo gasto nas redes e, quando usá-las, faça isso de forma consciente, lembrando que o que você vê é apenas uma parte da história. E na grande maioria das vezes será mostrado somente a melhor parte da história. A vida daquela pessoa não é de fato somente o que está sendo mostrado ali. Próxima atitude fundamental que você deve eliminar é não se deixar levar pelas emoções negativas. As emoções não controladas são obstáculos para se chegar à paz interior. Diante da raiva ou ansiedade, pause, respire e analise a situação com racionalidade. A voz interna negativa é uma das maiores barreiras para alcançarmos a verdadeira paz interior e desenvolvimento pessoal. Segundo o estoicismo, não são os eventos externos que nos afetam, mas a maneira como interpretamos e reagimos a esses acontecimentos. A voz crítica interna que insiste em apontar nossas falhas ou limitações é apenas uma construção de nossas inseguranças, muitas vezes alimentadas por experiências passadas. No entanto, precisamos substituir essa voz negativa por uma que nos fortalece, trazendo mais serenidade e clareza. O primeiro passo para eliminar esse diálogo interno negativo é reconhecer que somos os únicos responsáveis pelas nossas percepções. Quando essa voz negativa aparecer, é essencial perguntar a si mesmo: essa crítica é justa? Ou reflete apenas um medo irracional? Ao se responsabilizar por seus pensamentos, você começa a ter o controle da sua mente. Uma das formas de reverter esse processo é a prática diária de afirmações positivas que desafiem as crenças limitantes. Embora pareça uma prática simples, repetir frases como "eu sou capaz", "eu sou valioso", tem um impacto profundo no cérebro. Essas afirmações substituem pensamentos negativos por algo mais realista e encorajador. Como Epicteto afirmou, não sofremos pelos acontecimentos da vida, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles, e isso também se aplica a nós mesmos. Quando deixamos de permitir que essas dúvidas nos dominem, começamos a vivenciar uma transformação interna. Além disso, é fundamental criar um espaço mental para observar os pensamentos sem reagir automaticamente a eles. Os estoicos praticavam a atenção plena e a reflexão como ferramenta para o controle da mente. Não se agarre aos pensamentos negativos, apenas observe-os como se fosse um espectador de uma cena passageira. Esse distanciamento ajuda a entender que esses pensamentos não são verdades absolutas, mas construções temporárias da mente. Com o exercício constante de controle sobre nossa narrativa interna, fortalecemos nossa resiliência.
Os estoicos valorizam a autodisciplina como uma virtude essencial para enfrentarmos a vida com dignidade e força. A mudança do diálogo interno não ocorre da noite para o dia, mas toda vez que você substitui uma crítica destrutiva por uma afirmação edificante, está mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando a autocrítica é substituída pela autocompaixão e pelo reconhecimento de seu valor, a sua confiança cresce, assim como a sua capacidade de agir com clareza e propósito. A confiança que vem de uma mente positiva permitirá que você enfrente os desafios com mais determinação. Uma pessoa que se respeita e se valoriza irradia uma energia positiva, promovendo conexões mais saudáveis e significativas em todas as áreas da vida. O estoicismo não sugere ignorar nossas imperfeições, mas aceitá-las como parte do processo humano, enquanto trabalhamos para melhorar e reconhecer nossas conquistas e habilidades. Ao transformar seu diálogo interno, você se torna o arquiteto da sua vida em vez de ser um espectador passivo. A prática diária desses ensinamentos o conduzirá a um estado de paz e controle, onde a voz interna negativa não encontrará mais espaço para se expandir. Lembre-se, como os estoicos disseram, o verdadeiro poder reside em nossa mente e em como escolhemos utilizá-la. Outro ponto a ser eliminado é parar de buscar a felicidade em tudo e em todos. A busca incessante pela felicidade é uma armadilha que aprisiona muitas pessoas. O estoicismo nos ensina que a felicidade não é algo que deva ser procurado diretamente, mas sim um subproduto de uma vida vivida com virtude. Quando colocamos toda a nossa energia na busca pela felicidade como um objetivo final, o que realmente fazemos é alimentar a frustração a cada passo dado em direção a esse ideal de felicidade. Então sentimos que falta algo e que ainda não alcançamos, e isso nos desvia do verdadeiro propósito da vida. Os estoicos compreendiam que a felicidade surge quando paramos de nos fixar nela e começamos a focar no que realmente importa, viver o momento presente. Essa prática nos convida a abandonar a necessidade de controlar tudo em busca de uma felicidade ideal. E, em vez disso, a aceitar a vida como ela é, com seus desafios e oportunidades. Isso não significa se acomodar, mas sim direcionar nossos esforços para aquilo que está sob nosso controle. O erro está em acreditar que a felicidade é um estado permanente a ser alcançado, quando alcançamos algumas conquistas como conseguir o emprego dos sonhos, acumular riqueza financeira ou encontrar o parceiro perfeito. Marco Aurélio, em suas meditações, refletiu sobre como o sentido da vida não reside em prazeres efêmeros ou em conquistas externas, mas no compromisso com nossas responsabilidades e virtudes. Quando focamos nossas energias no que podemos fazer no presente, buscando viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança, descobrimos que a felicidade vem naturalmente, sem precisar ser perseguida. Não se trata de abandonar o desejo por uma vida satisfatória, mas sim de redefinir nossas prioridades. Se buscamos felicidade em fatores externos, estaremos sempre vulneráveis à decepção. Porém, ao nos concentrarmos em viver virtuosamente e agir com integridade, a felicidade torna-se um efeito colateral, algo que se manifesta à medida que seguimos o caminho certo. O ensinamento é viver plenamente o momento presente e valorizar a jornada, em vez de ficarmos obcecados com o destino. Quando você se dedica a algo que era valioso, experimenta uma satisfação que transcende qualquer resultado. Sêneca disse que a felicidade reside em aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Isso não significa que devemos abandonar nossas ambições, mas aprender a valorizar o processo e o crescimento pessoal que adquirimos. Ao enfrentar os desafios e superar obstáculos, se você parar de buscar a felicidade como um fim em si mesma, experimentará uma transformação profunda. Em vez de focar no que falta, você passará a se concentrar no que pode oferecer ao mundo e como pode melhorar a cada dia. A dedicação aos seus princípios e objetivos significativos gerará uma sensação de realização muito mais autêntica e duradoura. A felicidade não será mais algo que você busca, mas algo que surge naturalmente enquanto avança com propósito. Outra lição importante é não esperar sempre pelo momento perfeito. Esperar pelo momento perfeito é uma das ilusões mais prejudiciais que podemos cultivar. De acordo com o estoicismo, o momento ideal simplesmente não existe, pois a perfeição como a entendemos está fora do nosso controle. Adiar decisões ou ações esperando pelas condições ideais nada mais é do que se alimentar de desculpas disfarçadas de prudência. Marco Aurélio disse: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser." Esse conselho é um lembrete poderoso de que a hora de agir é agora. Independentemente das circunstâncias, o medo de cometer erros é uma das principais razões pelas quais muitos ficam paralisados.
Temos medo de tomar decisões que podem levar a resultados ruins, mas esse medo é uma percepção errada. Não devemos temer o erro, mas aprender com ele. Epicteto afirmou: o homem que progride é aquele que diante das dificuldades diz, isso é o que eu esperava, então usa a experiência para se fortalecer. Não há progresso sem ação, e não há ação sem risco de erro. No entanto, são nesses momentos de incerteza que descobrimos do que somos capazes. O momento ideal raramente chega, pois nossas expectativas são influenciadas pela dúvida e pela insegurança. A verdade é que o único momento real que temos é o presente. O estoicismo nos convida a trabalhar com o que temos agora e não com o que gostaríamos de ter. Sêneca escreveu: enquanto você adia a decisão de como viver, a vida continua. A cada dia que passamos esperando é um dia perdido que não podemos recuperar. Agir com o que temos não significa agir impulsivamente, mas reconhecer que não precisamos de condições perfeitas para dar os primeiros passos em direção aos nossos objetivos. O progresso não se constrói em ideias abstratas, mas em ações concretas que, mesmo imperfeitas, nos aproximam do que buscamos. Quando você decide agir, mesmo com incertezas, percebe que muitas das barreiras que imaginava não eram nada além de ilusões. Como os estoicos ensinaram, nossa percepção dos problemas é geralmente muito maior do que os próprios problemas. Agir no momento presente gera um impacto profundo na nossa confiança pessoal. A força interior necessária para enfrentar desafios maiores surge quando ousamos agir. Cada passo, por menor que seja, fortalece nossa confiança. Isso nos mostra que podemos lidar com qualquer situação, e esse crescimento interno é imensurável. Ele é inestimável, pois nos ensina que a verdadeira força vem de agir mesmo diante da incerteza. Cada vez que você decide avançar apesar das circunstâncias imperfeitas, você reforça sua confiança e sua capacidade de lidar com o desconhecido. Como Marco Aurélio sabiamente nos lembrou, a alma se fortalece enfrentando os obstáculos e não evitando-os. Quanto mais você pratica agir sem esperar pelas condições ideais, mais natural se tornará tomar decisões importantes. Com clareza e confiança, é importante compreender que o momento perfeito, mesmo que existisse, nunca garantiria resultados perfeitos. A vida é cheia de variáveis que estão além do nosso controle e é justamente isso que a torna fascinante e rica em oportunidades de crescimento. Ao se libertar da ideia do momento perfeito, você começa a entender que o valor real está em como você escolhe reagir aos desafios e ao que você faz com os recursos que tem no momento presente. A vida é construída com pequenas decisões tomadas dia após dia, não com grandes gestos de feição que só existem em nossas imaginações. Cada ação, mesmo que pareça pequena ou imperfeita, é um passo significativo em direção ao seu objetivo. Ao agir agora, você se liberta da paralisia da espera e começa a viver de acordo com seus próprios valores e não com as expectativas de um futuro idealizado. Então lembre-se, a perfeição não existe. O momento perfeito não virá. O que você tem é o agora, o presente, e ele é suficiente. Ao agir no presente, você começa a construir sua vida de maneira autêntica e significativa, sem depender de uma circunstância externa para validar suas escolhas. Essa prática de não esperar pelas condições ideais, mas sim agir com o que se tem, traz um enorme poder de transformação ao focar no que você pode controlar e agir. Ao colocar isso em prática, a vida se torna uma jornada de aprendizado contínuo, onde cada passo conta e cada erro é uma oportunidade de crescimento. Você não é mais um espectador passivo das condições da vida. Você se torna o protagonista da sua própria história. Você será capaz de transformar sua mente, suas ações e sua visão de vida. Quinta atitude a ser eliminada é abandonar o passado. O apego ao passado é, sem dúvida, uma das maiores cargas que podemos carregar como seres humanos. De acordo com os ensinamentos estoicos, o passado já não está sob nosso controle, e ficar obcecado com o que já aconteceu é um desperdício do único recurso verdadeiramente precioso que temos, o presente. Como disse Marco Aurélio, não deixe que o passado perturbe, aconteça o que acontecer. Por mais que possamos refletir sobre o que já foi, o passado já não pode ser alterado. Mas podemos decidir o que ele significa para nós e como usá-lo como alicerce para seguir em frente. O passado tem um papel essencial. Ele nos ensina por meio de nossas falhas e sucessos as lições que podemos aplicar no presente para sermos melhores. Frequentemente, nos agarramos a memórias negativas ou até aos nossos sucessos passados, acreditando erroneamente que esses eventos definem quem somos.
No entanto, os estoicos nos convidam a ver o passado como um mestre e não uma prisão. Se encararmos o passado como uma sentença imutável, ficaremos presos a ele. Se o tratarmos como uma oportunidade de aprendizado, nos libertamos e crescemos. Viver no passado nos priva da chance de viver o presente de forma plena. Sêneca expressou isso com clareza dizendo: enquanto você se apega ao ontem, está perdendo hoje. Essa perda não se resume apenas ao tempo, mas também à energia emocional e mental. O esforço que colocamos em reviver o passado seria muito mais proveitoso se fosse direcionado para a construção de um presente significativo. Deixar o passado para trás não significa ignorá-lo ou fingir que nunca aconteceu, significa reconhecê-lo, aceitá-lo e extrair as lições que ele oferece. Se cometeu erros, use-os como guia para não repeti-los. Se teve sucessos, celebre-os, mas não viva na sombra da glória de momentos passados. A vida é dinâmica e os êxitos do passado não garantem o sucesso futuro. Uma chave fundamental para deixar o passado para trás é a prática do perdão. Os estoicos compreendiam que o rancor e a culpa são venenos que nos consomem lentamente. Se alguém te magoou, lembre-se de que você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir como reagir. Marco Aurélio nos lembrou que a melhor vingança é não ser como aqueles que nos feriram. Aplique isso a si mesmo também. Se cometeu um erro, ao invés de se punir, perdoe-se e comprometa-se a aprender com a experiência. O impacto de liberar o passado é transformador. Quando libertamos nossa mente do que não podemos mais alterar, abrimos espaço para a criatividade, paz interior e o foco no que realmente importa. Começamos a viver com mais leveza sem os fardos de arrependimentos ou saudades. A cada novo dia vemos uma chance de recomeçar e de criar algo melhor. O passado só tem o poder que decidimos dar a ele. Ao deixá-lo ir, recuperamos o controle sobre nossa vida. O passado não nos define, mas pode ser uma ferramenta para nos ajudar a definir quem queremos ser. Quando aprendemos a deixar o que passou para trás e focamos no que é, percebemos que temos tudo o que precisamos para construir um futuro sólido e com propósito. O presente é o único momento em que podemos agir e enquanto estivermos ancorados no passado estaremos perdendo a oportunidade de criar algo extraordinário agora. A eliminação do ressentimento é outra atitude a ser tomada. O ressentimento é um fardo pesado. Um peso que escolhemos carregar mesmo sabendo que ele nos consome energia e rouba nossa paz interior. Segundo os estoicos, agarrar-se ao ressentimento nos mantém imersos no sofrimento que continuamos a gerar em nossa mente. Epicteto disse sabiamente: quando você estiver incomodado com o comportamento de alguém, pergunte a si mesmo que parte de você está sendo afetada e trabalhe para fortalecê-la. O ressentimento nada mais é do que uma reação emocional ao que percebemos como uma ofensa, mas mantê-lo não altera o que aconteceu, nem impacta a outra pessoa, ele apenas nos desgasta internamente, bloqueando nossa capacidade de encontrar paz. A falta de perdão, seja para os outros ou para nós mesmos, é o combustível que alimenta esse ciclo destrutivo. Quando não perdoamos, mantemos viva a dor, revivendo constantemente as mágoas em nossa mente. Perdoar alguém não significa justificar ou aprovar o que aconteceu, mas sim escolher que não permitiremos que essa experiência continue a nos afetar. O perdão é um ato de libertação, não de reconciliação. O ressentimento também age como uma distração do que realmente importa. Ao nos apegar a ele, nos desconectamos do presente, desperdiçando a chance de seguir em frente e focar no que podemos mudar. Sêneca observou com sabedoria: a vida é longa se você souber como aproveitá-la. Guardar rancor é um uso ineficaz de nossa energia e tempo. Todo o esforço que gastamos alimentando esse sentimento negativo poderia ser melhor canalizado para algo que realmente contribua para nosso bem e crescimento. Perdoar não é tarefa fácil, especialmente quando sentimos que o dano foi profundo ou injusto. Mas os estoicos nos convidam a refletir sobre a natureza humana e as falhas inevitáveis de todos nós. As pessoas cometem erros muitas vezes sem a intenção de fazê-lo. Mesmo que o dano tenha sido grande, não está em nosso poder mudar o que já ocorreu, mas sim a forma como reagimos a isso. Mudar nossa visão, seja considerando o erro como uma oportunidade de aprendizado ou simplesmente como algo que não merece mais nossa atenção, é um ato de força interior. O ressentimento por nossas próprias falhas pode ser ainda mais prejudicial do que o ressentimento contra os outros. Nos punimos mentalmente pelos erros passados, esquecendo que somos humanos e que os erros são uma parte essencial do nosso crescimento.
Perdoar a nós mesmos é reconhecer que fizemos o melhor que pudemos com as informações e circunstâncias disponíveis naquele momento. Como Marco Aurélio disse, se estiver ao seu alcance, corrija o erro, e se não estiver, então pare de se preocupar com isso. Ao liberar o ressentimento, você percebe que não está fazendo um favor a quem o feriu, mas oferecendo um presente a si mesmo. Isso não significa esquecer o ocorrido, mas liberar o espaço mental e emocional que o ressentimento ocupava, permitindo-se viver com mais leveza e foco. Quando você se liberta do ressentimento, retoma o controle sobre sua vida e a verdadeira força se revela. O impacto de abandonar o ressentimento é profundamente transformador. Você começa a viver com uma visão mais positiva, trocando emoções destrutivas, como raiva ou rancor, por paz e gratidão. Você deixa de ser prisioneiro do que aconteceu e assume o controle sobre como deseja viver a partir de agora. Ao liberar o ressentimento, conquistamos a nossa paz interior e a capacidade de aproveitar plenamente a vida. O estoicismo nos ensina a viver de forma consciente, disciplinada e com propósito quando paramos de esperar o momento perfeito. Quando deixamos de buscar uma felicidade que nos escapa, e quando silenciamos a voz interna negativa, encontramos um espaço maior para viver a verdadeira vida que nos está destinada. O caminho para a sua melhor versão começa hoje. Não espere pelo momento perfeito. Comece a agir com os recursos que você tem. Em vez de esperar as condições perfeitas, agir imediatamente nos liberta da paralisia e nos permite abraçar a mudança com coragem e determinação. Aceite a realidade tal como ela é, sem resistência, e a trabalhe com ela ao invés de lutar contra ela. A realidade pode sem dúvida nos inquietar, mas a maneira como a percebemos pode alterar profundamente nossa visão sobre o que devemos fazer agora. A cada ação que tomamos no presente tem o potencial de transformar nossas vidas de maneiras imprevisíveis, e por vezes trazendo benefícios que jamais poderíamos antecipar. Agora, cabe a você tomar as rédeas dessa transformação. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada passo, por menor que seja, vai te aproximar cada vez mais da pessoa que você deseja se tornar. Ao eliminar o que não serve mais, você cria o espaço para crescer e evoluir com sabedoria e tranquilidade. Lembre-se, como os estoicos nos ensinam, a verdadeira liberdade e paz vêm de dentro e são resultado de como escolhemos viver nossas vidas. Com as ferramentas do estoicismo ao seu alcance, transforme sua vida de dentro para fora. No final, o que realmente determina nosso sucesso não é o momento perfeito, mas nossa disposição para agir com os recursos e as condições que temos à nossa disposição. Ao nos permitir avançar sem garantias, percebemos que os erros não são obstáculos intransponíveis, mas sim partes vitais do processo de aprendizado. É nesse caminho de tentativas e falhas que encontramos, além do progresso, uma confiança renovada em nossa própria capacidade de enfrentar tudo o que a vida nos oferece. No vídeo de hoje apresentamos as lições estoicas que são como um guia para transformar a maneira como você lida com o mundo, simplificando sua vida e promovendo paz e felicidade. Se você gostou, curte e compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.